a Rádio Jornal Destaque, nosso programa Esporte, a Luta da Vida. Está começando o nosso segundo programa e hoje temos um convidado muito especial, o Juliano Firpo. Boa tarde pessoal. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aí, né? Falar um pouco do nosso trabalho aí, do esporte, da capoeira e do jiu-jitsu na cidade de Esteio aí. Muito. A gente que fica muito lisonjeado de receber aqui. Eu que sou suspeito para falar, porque já trabalhei com o Juliano, né, em 2 projetos, e é um grande profissional, um cara assim que eu tenho uma admiração muito grande e faz um trabalho muito sério aqui dentro do município. Bom, vamos iniciar com o Diário Gaúcho, né, de sábado, que fez uma matéria muito legal lá na Vila Pedreira com o boxe olímpico, né, e tivemos aqui 2 páginas, vou mostrar aqui o jornal. Ele saiu no sábado para todo o Rio Grande do Sul, né, teve 2 páginas. Muito interessante a matéria, porque pegou ali um projeto que a gente está desenvolvendo aí, um projeto novo dentro da Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, com essa oficina pelo PAIF, que é feito pelo Uras Pedreira, lá com a Eliane lá. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver o reconhecimento do trabalho e que a gente cada vez mais faz esse trabalho aí para a gurizada, para o nosso público aí, jovem e adolescente da cidade e município de Esteio. Bom, então vamos para o nosso convidado especial aí, Juliano, mais uma vez, bem-vindo, né? Espero que tu se sinta bem à vontade, cara, né? A gente aqui trouxe aqui um pouco do Juliano, de quem é o Juliano Firpo aí dentro do município, professor de educação física, instrutor de capoeira no grupo Camboatá, né, do mestre Tucano, faixa marrom de jiu-jitsu da equipe DB Tubarão, da equipe Denilson, né? Isso, Denilson Bittencourt. E atualmente ele atua nas escolas de educação infantil e ensino fundamental aqui do município. Eu vou citar aqui as escolas aqui que ele trabalha, né, que são muitas. Bastante. Ficou pequena a folha para falar aí. Escola Coração de Maria, né, Santos Dumont, estudei no Santos Dumont, cara, primeira e segunda série. Quando era o Bolinha ainda? Quando era o Bolinha, Santos Dumont, Sorriso Legal, For Kids, Floresta Encantada, Gente Miúda, Bem Me Quer, Espaço Kids, Brincando e Aprendendo, que é em Canoas, né? Isso, é lá em Canoas, na Rua da Ubra. Isso, Trem da Alegria em Gravataí. Isso. Estúdio de Dança Paula Mate. Paula Mate, fica ali na frente da Praça da Juventude, ali na Avenida do Carnaval. Sei. Bem na esquina, é um estúdio de dança e lá eu desenvolvo o trabalho com o jiu-jitsu infantil. Pô, que show, hein, meu? Tá praticamente em todas as escolas infantis. Bastante lugar, que né? bom, né? Que significa um bom profissional, né? De 2009 a 2016, o Juliano trabalhou no Programa Integrado de Inclusão Social, o PIS, né? E em 2011 e 2012, que é o PELC, né? Eu tive a oportunidade... Foi os projetos que a gente foi colega, né? A gente foi colega, trabalhou junto e desenvolvemos um trabalho bem bacana. Aqui dos eventos eu vou falar depois, né? Eu queria que tu falasse, Juliano, um pouquinho de ti, assim, de quem é o Juliano, como tu chegou até onde tu estás hoje. Bom, eu comecei com a capoeira, né, em 2005, né, na Casa de Cultura. Quem dava aula ali era o professor Sombra. Hoje ele se encontra lá na Espanha, né? E eu comecei a capoeira, assim, foi como uma brincadeira, né? Até foi um amigo meu que me convidou hoje. Ele não treina mais, né? E ele que me puxou pra capoeira, que na época ele gostava, tava com um namorinho com uma menina que era da capoeira, de outro grupo, e ele queria fazer, ele me arrastou, né? Vamos lá? Tá, vamos lá então. Daí a gente foi lá, conheci, né? E foi assim, quando tu conhece um esporte, né? Tu que trabalha com boxe sabe como é que é. A gente, quando entra num negócio que tu gosta, tu quer mais, vai querendo, né? Superar desafios, né? Isso, vai aprendendo cada vez mais. E daí em 2009 o Sombra e a Foca, a esposa dele, foram embora para a Espanha, né? Foram dar aula lá, né? E daí a gente começou muitos desses lugares eles que davam aula, né? Na realidade, vocês deram continuidade ao trabalho dele. Exatamente, né? A gente deu continuidade. Eu tenho o Cavalo, né, que também era aluno dele. Sim. O Cavalo já dá aula em outras escolas. Conheço o Cavalo, inclusive dá aula para minha filha lá na escolinha Dom Pedro. Um abraço lá pro pessoal da escolinha Dom Pedro. Hoje o Grupo Camboatá, né, tem diversos profissionais, né, muitos deles com formação, educação física, tem nutricionistas, né,
E a gente está aqui, tem Porto Alegre, tem Esteio, tem vários lugares aqui do Rio Grande do Sul e fora do Brasil também, né? Tem na Espanha, tem na Irlanda. O É um grupo Camboatá, bem grande. ele é um grupo bem conhecido, né? Inclusive eu vi esses tempos uma revista, faz um tempinho já, uma revista lá que estava o Mestre Tucano na capa, né? Então é um grupo assim que está bem, digamos assim, acabou se expandindo, né? E pelo Rio Grande do Sul, como tu mesmo falou, pelo Brasil, já está na Espanha, em outros países. Então para ti deve ser uma honra muito grande estar representando esse grupo aí. No sul do Brasil, assim, é um dos grupos mais conceituados, né? O Mestre Tucano, que é o nosso mestre, né? Ele prioriza bem a parte do profissionalismo, né? Sim. Então, por isso que é tantas escolas, isso tudo é através dele, né? Ele incentiva, não, tem que dar aula, tem que buscar, né? Sempre mais. Claro que o interesse dele é o crescimento do grupo, né? E o crescimento profissional de cada aluno dele também, né? Na realidade, o mestre Tucano, que me corrija se eu estiver errado, ele é o que está à frente do grupo. Isso, exatamente. Ele é o mestre de ele é vocês aí. Ele é o nosso professor, né? Sim. E o que nos orienta, né? Nessas ele tem muito conhecimento, outras questões, né? também. Isso. A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele, né? Eu acho que foi em 2012, eu acho, né? No programa Colorado. Trabalhou no programa ele também. Deu aula de jiu-jitsu lá, né? Tinha oficina de jiu-jitsu. Isso, exatamente. Juliano, eu selecionei algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou, né? Porque, geralmente quando a gente convida, tem um convidado aí, o pessoal manda, quero perguntar lá pro Juliano isso, aquilo, pro professor de capoeira, professor de jiu-jitsu. E aí tem um meio que multiuso aí, né, cara? Porque tu atua na área de educação física, né? Claro, sou professor de educação física também, na área da né? capoeira e na área do jiu-jitsu. Isso. Então, hoje é difícil aí o cara que consegue, né, dominar todas essas áreas aí. E o trabalho que tu faz, principalmente com as crianças, eu vejo e sei também, né, cara? Que é um trabalho muito bacana, com muita responsabilidade. Muito obrigado. Porque às vezes a gente pensa assim, vou colocar nosso filho ali para fazer como diz, um kids ali, né? Com crianças, trabalhar capoeira, trabalhar o jiu-jitsu. Eu acho que tem que ser uma pessoa que esteja bem preparada, né? Até porque são crianças, né? Eu acho que tu faz esse trabalho muito bem, porque eu já acompanhei o trabalho do Juliano, né? Eu acho que ele tem uma didática diferenciado, não que eu queira estar puxando para o teu lado, entendeu? Mas dos professores aí que a gente vê aí, tem um cara que tem uma didática muito boa, que sabe realmente trabalhar com crianças. Tudo é a metodologia, né, cara? Tu tem que saber usar a metodologia com cada turma, às vezes cada turma é diferente, né? Cada dia é uma coisa diferente. E a criança, tu sabe que ela é muito, muito sincera, né? Se ela não gosta da tua aula, ela vai ver até às vezes uma pedra no chão é mais interessante. Então tu tem que estar sempre se renovando. Vai saber né? na hora, né? Se ele não gostar. Sempre tentando pegar a atenção deles, né? Fazer coisas divertidas também com bastante responsabilidade também, né? E assim, voltando à questão da capoeira, assim, como tu vê a capoeira hoje dentro do Brasil, aqui no nosso país? Ela é bem divulgada? Ela ainda falta algum incentivo aí de repente da mídia para estar fazendo essa divulgação? E como é a capoeira dentro do Brasil? Tu vê ela expandida bastante em outros estados, em outros municípios aí? Ou tu vê ela ainda que ela está começando a decolar? Porque a capoeira ela é muito antiga. Não, a capoeira, assim, ela é o único esporte genuinamente brasileiro, né? E aqui no Brasil, em todo lugar que tu vê, tem, né? Tem um professor de capoeira, tem... ela ainda não é muito divulgada nas grandes mídias, né? Sim. Mas nós, como a gente está dentro do esporte, né? Tem capoeirista em todo lugar. Onde tu for viajar, se tu procurar, tem alguém dando uma aula de capoeira, fazendo uma roda de capoeira, né? O que falta ainda é a divulgação na mídia de massa, assim, né? Na grande mídia, para alavancar ainda mais o esporte, né? Claro, a gente sempre fica na rebarba, assim, né? Do futebol, né? Todos os esportes, acho que aqui no Brasil é assim, né? Infelizmente, né? Ainda se tem essa cultura aí, né? E ainda é muito amadora, né? Não tem um profissionalismo. Agora a gente dando aula, né? Fazendo toda essa parte, assim, a gente está começando a profissionalizar, né? A capoeira, claro, falta muito em investimento, eu acho, assim, né? De empresas, até da parte do poder público, né? Eu acho que poderia ter um pouco mais de investimento, porque é uma arte que é nossa, né? É brasileira. E a gente sabe, assim, pelo pessoal que mora fora do Brasil, ela é muito valorizada, né? Sim. Tem gente, assim, que, por exemplo, aqui,
as pessoas elas reclamam assim para pagar, né? A aula às vezes ali é R$ 50, R$ 60. E é o barato, pessoal reclama e é barato, né? Lá na Espanha eles pagam em euro e acham barato 100 euros para fazer uma aula numa academia. Você imagina, né? Porque a capoeira, se for ver assim, ela tem toda a parte cultural dela, que é, tem a parte da musicalidade, a parte cultural, e a parte da física dela também é muito completa, né? Um dos esportes mais completos que tem. Mexe com Mexe todo o o corpo, né? todo, né? Mexe o corpo todo, mexe coordenação. Né? É um esporte que é muito difícil, assim, né? O primeiro impacto, as pessoas, mas é muito difícil, eu não vou conseguir nem gingar, porque a própria ginga, que é o básico, já mexe um pouquinho com a tua coordenação ali, às vezes o pessoal fica meio acanhado, mas com um pouco mais de treino todo mundo consegue, né? Eu tive 2 atletas meus que fizeram capoeira, vieram da capoeira. Eu tive o Paulo, né, que foi um atleta nosso em 2005, que ele foi campeão estadual invicto. Ele era lutador de capoeira. E o que ajudou muito ele, ajuda muito o boxeador hoje, é a ginga. É o molejo, Claro. sair dos golpes, é a velocidade que a capoeira dá. Dá uma destreza. Inclusive Robson Conceição, que foi medalha de ouro agora nas Olimpíadas, ele vem da capoeira também. Então a gente tem o Esquiva Falcão, Sim. lá na Bahia. Então a gente O tem pessoal grandes da Bahia, atletas a maioria... do boxe que já praticaram Sim. capoeira ou vêm da Exatamente. capoeira, né? Então eu tive um outro atleta também, o Chequi, né? O Chequi praticou ele, capoeira, claro. Gil contigo, né? Grande Chequi, né? Agora a gente está lutando aí para ele conseguir disputar o estadual aí para o brasileiro, né? Juliano, agora vamos falar um pouco de jiu-jitsu, né? Como se diz, a arte suave, né? A arte suave, exatamente. Fala um pouquinho aí pro pessoal que quer conhecer o que é o jiu-jitsu, porque tem muita gente que só assiste na TV, vê nas revistas, o jiu-jitsu, mas na realidade não sabe o que é Não e até tem uma conhece ideia muito. errada, né? O jiu-jitsu o pessoal acha parecido com o judô, né? Ele tem certas semelhanças com o judô, né? Até porque ele veio do judô também. O jiu-jitsu ele é uma luta de solo, né? Em que ele prioriza as alavancas e as imobilizações, né? Ele é uma luta que o combate ele começa em pé, mas, por exemplo, no judô, quando tu derruba o adversário, acaba a luta, né? Acontece o ippon ali, se o atleta cair de costas no chão, é ippon. No jiu-jitsu, não. Tu cai e a luta continua no chão, né? Ela só acaba com a desistência do atleta, né? Que é quando ele dá os 3 tapinhas, né? Sim. Que é numa posição, assim, por exemplo, o pessoal que vê o UFC é muito o mata-leão, por exemplo, né? Um estrangulamento, a guilhotina, ou também uma chave de braço, em que bota em risco alguma articulação, né? Fazendo uma alavanca. E no jiu-jitsu competitivo tem a contagem de pontos, né? Se nenhuma luta acaba por finalização, tem a contagem de pontos. É uma luta bem interessante, é bem eficiente, assim, né? Eu gosto muito, né? Eu comecei depois da capoeira, né? Sim. Mas já tô também galgando já algum... Daqui a pouco já tá na faixa preta. Daqui a pouco já estamos na faixa Quanto preta, tempo né? falta, Juliano, pra chegar à faixa preta? Cara, a gente nunca pode dizer que depende do mestre, né? Mas acho que daqui a uns 2, 3 anos já... porque eu peguei a faixa marrom em dezembro do ano passado, né? E é no mínimo 2 anos a 2 anos e meio, né? No mínimo. Trocar a faixa. É claro, tem que estar treinando, competindo. Depois da marrom vem a preta. Depois da marrom é a preta. E depois da preta tem continuidade ou ela Depois da ali? preta tem a faixa coral, né? Que é preta com vermelho, mas, por exemplo, o atleta pega a faixa preta, só depois de 21 anos ele pega a coral. Caramba, daí, tempo, hein? na faixa preta são 7 graus daí, né? Tem a divisão de graus. Seria os dan, né? Que o pessoal fala nas lutas orientais. E para cada grau demora 3 anos. Então 3 vezes 7, 21. Daí depois da faixa coral tem a faixa vermelha, que seria a última faixa, né? Então faixa é o toda contrário do que eu vermelha imaginava. Eu imaginava que viria a vermelha, a marrom, depois a preta. A vermelha vem depois. Depois, a vermelha é a última faixa. Brincando, tempo, hein, de treinamento. Vermelha mesmo são poucos que Brasil, tem, né? No Brasil. Mundo, né? No mundo, tem aqui no Rio Grande do Sul tem um mestre, que é o mestre Júlio Seco, se eu não me engano, que é a faixa vermelha. E tem lá no Rio, né, que é bastante difundido, o jiu-jitsu tem bastante faixa vermelha, né? Eu ia perguntar, uma pergunta mais minha, assim, o jiu-jitsu Gracie, que tem várias, não digo modalidades, mas vários segmentos, né? Sim. Tem o Brazilian Jiu-Jitsu, tem os Gracie, como é que tu explica, assim, como é que é essa divisão, assim, desse segmento? Assim, o BJJ é o jiu-jitsu Gracie, né? Todo mundo vem dos Gracie.
na verdade, né? Isso Os daí Gracie foram os criadores, né, do não jiu-jitsu. tem, não tem como tu dizer, eu pratico jiu-jitsu, tu não veio do Gracie, tu veio dos Gracie, né? Aham. Porque qual é a história do jiu-jitsu, né? O Conde Koma era um aluno do Jigoro Kano. O Jigoro Kano é quem fez judô. O jiu-jitsu, na verdade, ele começou há muito tempo atrás, antes do judô, antes de tudo, lá na Índia, né? Com os monges budistas, eles não podiam usar armas, né? Então, como eles tinham que fazer muitas viagens, eles eram muito frequentemente roubados. Então, eles criaram uma luta, que de acordo com a religião deles, eles não podem usar nenhuma arma. Sim. Então, eles criaram uma luta, né? Que é o jiu-jitsu, né, que daí tinha soco também, tinha chute, soco, né, para poder se defender. Daí com o tempo ele foi indo lá para o Japão, e lá no Japão o Jigoro Kano fez o judô. Né, Então era meio que um vale tudo antigamente, podia dar soco, exatamente, chute. Soco, chute, era defesa pessoal, né? E o que o Jigoro Kano fez? Ele botou algumas regras, né, priorizou as quedas e criou o judô. O que o Jigoro Kano fez daí? Ele criou vários alunos. Então, para ele difundir o judô, ele mandou, um aluno foi para os Estados Unidos, o outro aluno foi para vários lugares do mundo, para a Rússia, e veio um cara aqui para o Brasil, que é o Conde Koma, Mitsuyo Maeda, o nome dele. E aqui ele conheceu a família Gracie, né? Lá em Belém do Pará. Isso em 1920, mais ou menos. Né? Então, o que aconteceu? O Gastão Gracie, né? Ele deu uma ajuda para o Conde Koma, chegou aqui, japonês. Sim. E o que ele fez em retribuição? Ele ensinou o filho do Gastão Gracie, o Carlos Gracie. Ensinou, né, o jiu-jitsu, a defesa pessoal. Sim. E daí o Carlos Gracie ensinou os irmãos dele e foram difundindo, né? Depois que o Conde Koma já foi, eles começaram a lapidar o jiu-jitsu para eles, né? Eles e o Hélio Gracie? A recriar. O Hélio Gracie é irmão do Carlos Gracie. Né? Então o Carlos Gracie ensinou o Hélio Gracie. O que eles faziam? Aqui no Brasil ninguém conhecia, né? Então não foi o Hélio que ensinou, começou ensinando. Não foi o Hélio. O que aconteceu com o Hélio? Eu achava que era o contrário, eu achava que era o Hélio Gracie. O Carlos Gracie ensinou o Hélio. Só que assim, ó, o Hélio Gracie, ele era muito franzino, né? Muito magro e com muitos problemas de saúde. Então no começo ele nem fazia aula, ele só assistia, né? E com o tempo, o que aconteceu? De tanto ele assistir, ele adaptou o jiu-jitsu para a forma dele, física dele, né? Sim. E para as doenças dele. Daí um dia, o Carlos Gracie não pôde dar aula para um aluno e o Hélio deu aula. E daí o cara gostou tanto da aula do Hélio que não quis mais fazer aula com o Carlos, começou a fazer com ele. E daí eles começaram a treinar, eles começaram a desafiar outros lutadores, né? Sim. E eles começaram a ganhar. Isso daí foi o início do Vale Tudo, que a gente falou. O início do MMA foram com eles aqui no Brasil. Na época do Royce Gracie. Cara, isso, já isso daí sabe já que eu cresci depois, a minha né? infância assistindo o Ultimate Fight, na época que era o Royce Gracie era o top. Ele não tinha, ganhava de todo mundo, cara. Exatamente. Cara, eu lembro de uma luta de um cara lá que devia ter 120 quilos, mais ou menos. E o cara subiu pra cima dele, ele tirou daqui, tirou dali e acabou imobilizando o cara e ganhando a luta. E o que aconteceu? A família Gracie lapidou o jiu-jitsu, né? Ela transformou numa outra luta, basicamente. Era mais bruto? Eles lapidaram tecnicamente, eu diria assim, né, Billy? Porque continuou com as quedas, né? Mas daí continuou a luta no chão, né? Eles botaram as alavancas, né? Criaram outras técnicas. Outros golpes. E daí fizeram o Gracie Jiu-Jitsu, que é o BJJ, que é o Jiu-Jitsu brasileiro, né? Que é o Brazilian Jiu-Jitsu, né, em inglês que eles falam. Sim, sim. E daí depois, agora o Jiu-Jitsu brasileiro que está difundindo entre o mundo, né? Por exemplo, DB é uma equipe. Isso. Então são os segmentos ali dividido tudo por equipe. Isso, dividido então, quando a gente vê os nomes diferentes ali, Tubarão e tal, isso aí é uma equipe. É uma equipe, exatamente. Tem a nossa equipe, por exemplo, que é a DB Tubarão. A gente é uma equipe aqui de esteio que é afiliada à Marra, que é a equipe que é do mestre do meu mestre, no caso, né? Que a Marra é da equipe que é do Sérgio Correia. Ele mora lá no Texas, já é 6 vezes campeão mundial, né? Uma equipe grande. Né? Então tem esses segmentos, também tem uma equipe dentro da outra, né? Vamos dizer assim. Um dia quando eu for faixa preta eu posso fazer a minha equipe, mas ainda vou estar vinculado a DB Tubarão e vinculado à Marra, né? Claro. E é Tchaka? Sapucaia, né? Tchaka tem em São Leopoldo, né? Do Alex Tchaka, Michel Maia. Daí já é uma outra equipe. Exatamente. Que na realidade mas compete contra vocês. Isso. Exatamente. E como é que tá os campeonatos aí, Juliano? Como é que tá
essa questão, porque no boxe, por exemplo, a gente mensalmente tem os campeonatos que vão contando pontos para o estadual, né? Para o estadual, consequentemente, para ir para o brasileiro. Sim. Como é que está a questão assim? Como é que vocês têm hoje? O jiu-jitsu tem uma federação, o jiu-jitsu tem, entendeu, um ranking aqui dentro do Rio Grande do Sul, até no Brasil? Sim, tem. Poderia explicar um pouquinho aí para os nossos ouvintes? O jiu-jitsu tem o órgão máximo, é a CBJJ, né, aqui no Brasil, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E dentro do estado tem vários campeonatos. Por exemplo, agora domingo passado teve a Copa Prime, foi ali na PUC, né, que é uma competição que tem várias etapas também. Teve a etapa de Gramado, que eu lutei, teve essa eu não pude lutar, né? Vai ter agora, dia 20 de agosto, outra etapa. Nessa Copa Prime, que seria uma competição, como é que eu vou te explicar? É uma competição única, né? É a Prime. Ela tem um ranking, né? Quem for bem no ranking, eles dão prêmios. O primeiro lugar, por exemplo, na faixa roxa, ele vai pro brasileiro, que é em São Paulo. Daí tem, no final do ano, os primeiros lugares, né, de todas as categorias vão para o Mundial. Né? Então daí tem toda uma escala ali de competições, exatamente, onde vão eliminatórias que vão tirando, vão selecionando os melhores para competir. Eu quero mandar um abraço aí para o Alexandre Rodrigues, Camboatá, está nos escutando o programa aí, um abraço, tá? Tudo de bom aí. Um abraço. Assim, e como funciona aqui, que eu vejo assim, eu vejo muito dentro do Muay Thai, do MMA, de algumas outras modalidades, que tem diversas federações. Inclusive no boxe se tentou criar uma outra federação, algumas pessoas tentaram criar uma outra federação e não foi possível. Por quê? Vou explicar mais na parte, né, do boxe, depois tu vai explicar no jiu-jitsu. Porque no boxe a gente tem federações que são filiadas à Confederação Brasileira. Para vocês entenderem, a Confederação Brasileira está lá em cima, lá no topo, é ela que comanda o boxe no Brasil. Tanto o boxe profissional quanto o boxe olímpico. Então o que a gente tem? Cada estado do Brasil tem uma federação que ela é legítima, né, que é filiada à confederação. Então o que acontece? As pessoas tentam criar uma outra federação paralela, né, inclusive para estar tirando vantagem em cima disso, mas elas não conseguem se manter por muito tempo porque elas não têm o aval da Confederação Brasileira. Então, por exemplo, a Federação Grandense de Pugilismo, que é a nossa aqui do Rio Grande do Sul, ela pode levar os atletas para um campeonato brasileiro, para uma Sul-Sudeste, para um Sul-Americano, Pan-Americano, para a seleção brasileira, e outras federações que tentam criar, elas não conseguem fazer isso, porque elas só conseguem organizar um campeonato, mas elas não conseguem dar continuidade, levar o atleta para outras, digamos assim, etapas, assim, até chegar a uma seleção brasileira ou mundial. E como é que é no jiu-jitsu? No jiu-jitsu aqui no Rio Grande do Sul tem duas federações, né? Aqui é diferente que nem no boxe, né? Até isso é um pouco, eu vejo como um problema também, que nem tu falou, né? O boxe, ele é universal, né? Então aqui, por exemplo, tem duas federações, tem a FG, que é a Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, e tem a FJJRS, né? São duas federações, então é um problema para nós, somos atletas, né? Porque às vezes assim, a inscrição para um campeonato é muito caro. Então, a Copa Prime, por exemplo, é da FGJJ. Ela é uma federação e tal. Ela leva até para as outras competições, né? E me diz uma coisa. E tem outros campeonatos que é dessa outra federação, a FJJRS. Então a gente às vezes tem que escolher, né? Vou lutar ou vou lutar o outro. Ou se tu vai disputar o ranking, então tu se foca naquela competição, né? Então agora a nossa academia, ela tá focada na Copa Prime, né? Que aqui do Rio Grande do Sul é a mais top, assim, das competições, né? É isso que eu ia te perguntar, se é possível os atletas, né, disputarem campeonatos por duas federações diferentes. No boxe, por exemplo, a gente não é permitido que a gente possa lutar em dois campeonatos. Né? A gente tem que lutar apenas pela federação. Se a gente lutar por outra federação, está desqualificando até mesmo o atleta para que ele possa seguir em competições futuras aí como estadual. Como a gente vê a do Muay Thai também, a gente tem aí, sei lá, 3, 4, 5, 6 federações diferentes. Então, meu ponto de vista assim, é que perde um pouco do critério dessas outras federações, porque daqui a pouco o cara vai disputar o estadual por uma, vai disputar o estadual por outra. Daí tem dois campeões estadual. Tem dois campeões estadual. Então, claro, acontece, por exemplo, no boxe profissional, onde tem as organizações, né?
tem a Organização Mundial de Boxe, o Conselho de Boxe. Então, mas são competições diferentes. São associações diferentes que dividem cinturões, né? Mas já é bom que dá pra gente esclarecer um pouco aí para o pessoal que não tem é um noção. problema, é como o jiu-jitsu é um esporte amador, né, Abílio? Então, tem esse problema. O atleta pode lutar o campeonato que quiser, na verdade, porque tu vai lá, tu paga a tua inscrição, né? Claro. Só quando, por exemplo, tu vai lutar um campeonato da CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, daí tu tem que estar federado a ela, né? Por exemplo, vai lutar um campeonato brasileiro, daí é da CBJJ. Daí, só que tu tem que te filiar, tu tem que mandar o teu atestado médico, né? Tem uma série de critérios que tem que fazer. Quem é mais graduado, por exemplo, tu tem que provar. Eu sou faixa marrom, tive que provar que eu sou faixa marrom, né? Mostrar que eu lutei em outros campeonatos, né? Até para eles validarem, né, a minha inscrição. Isso daí quando é na CBJJ, quando é os brasileiros. Aqui regional é tranquilo, tu pode lutar o campeonato que tu quiser, né? Claro. E que eu ia te perguntar, e tu tem que ser, para te filiar nessas federações, né? Sim. Tu tem que contribuir, tem que pagar alguma coisa? A gente paga uma taxa de filiação. Uma anuidade? Né? É uma anuidade, né? Quando tu vai pagar, tu vai pegar a tua carteirinha, tu paga. Sim. E daí vale o ano vigente, né? Então é parecido com o boxe. O boxe a gente tem que pagar a anuidade, né? Ganha o alvará, né? O alvará e a carteirinha do ano vigente. Exatamente. Interessante. Então vamos dar um tempinho agora aqui pro Juliano tomar uma água, dar uma relaxada, enquanto a gente dá outras informações aqui, para depois a gente iniciar com as perguntas aí dos convidados. Claro. Dentro da rádio, dentro do Facebook, no WhatsApp, né? Então a gente passou aqui a notícia, né, do Diário Gaúcho, que fez a matéria ali no sábado, que saiu a matéria sobre o boxe da Vila Pedreira, e vamos falar um pouquinho de futebol rapidamente, né? O Grêmio enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro e venceu por 1-0, né? Grêmio que enfrenta agora o Vitória amanhã, 19h30, no Brasileiro Série A, vai jogar fora de casa. E o Internacional, que enfrentou o CRB fora de casa e perdeu por 2-0, né? Na Série B ali. Tá ruim a situação, tá complicado, né, a situação do Inter. Ah. Quando o pessoal acha que vai, né, que vai dar engrena, uma né, descontada aí. E o Inter enfrenta Luverdense, hoje às 21h30, joga em casa no Beira-Rio. E aí, Juliano? Vamos mudar um pouquinho o teu esporte e falar um pouquinho de futebol. O que tu acha? Tu que é um colorado, que a gente já conhece, já sabe, o Juliano. O que tu acha, Juliano? O que falta aí? Fiz a mesma pergunta para o Jorge Elias semana passada, né? O que falta para o Internacional, de repente, estar despontando? Cara, eu acho que tá faltando um pouco de vontade dos jogadores, né, cara? A gente vê o jogo assim e tá feio, né? Não, parece que os caras não estão afim de. Tu acha que tem alguma coisa a ver com o treinador? Tu acha que tem que mudar? Ou tu acha que é lá dentro do vestiário mesmo dos jogadores? Cara, eu acho que ficar mudando de treinador não dá, né? Porque trocaram o Zago, daí botaram. Agora o atual aí não tá dando. Eu acho que tem que dar uma sacudida nos caras lá, nos jogadores, né? Quem sabe, né? Eles começar porque eu costumo dizer assim, eu acho, né, cara, pela uma pouca vivência que eu tenho no futebol aí, que eu acho que o jogador não desaprende a jogar, né? Eu acho que é difícil, né? O cara desaprender a jogar. Então eu acho assim que de repente, como tu falou, dá uma sacudida, né? Porque o Inter ele tem plantel, ele tem para jogar ali, ele tem bons jogadores. Tá em primeiro lugar disparado, disparado, né? Não pode patinar na Série B. E assim, agora a pergunta né? que não quer calar, Juliano, o que tu acha? O Inter, o ano que vem, sobe ou fica na Série B? Cara, eu acho que vai subir, mas vai ser com sofrimento, assim. Ali na quarta colocação, ali, sabe? Mas tem esperança que vai subir. Tenho esperança, né? Tem que torcer, tem que ter esperança, né? Não podemos... Claro, não podemos deixar a esperança morrer, mas eu acho que vai ser duro. Eu pensei que ia ser uma barbada, assim, né? Não, vai passar. Todo mundo imaginou, né, que seria fácil, mas a gente está vendo que, mais uma vez, o futebol tem aquele ditado, né? Que o jogo só termina quando o apito final é dado, né? Então a gente sabe que às vezes pode mudar o jogo, né? O time que está bem, né? Pode chegar lá e perder. Assim como nas lutas, né? Às vezes o favorito aí que está para ganhar uma luta chega lá e acaba perdendo. Dá pra fazer uma analogia com as lutas também, né? Porque tu vê assim, de repente também os caras quando vão jogar com o Inter, vão assim, como se fosse uma final de Mundial, né? É verdade. E daí tu sabe, né? Daí os caras comem a bola. Mas, só passar uma informaçãozinha agora aqui sobre o boxe também, rapidamente, que me chegou aqui.
agora o dia 21 é sábado. Sábado. Dia 21, Robson Conceição vai enfrentar o mexicano lá em Porto Rico, né? Vai tentar aí, ele está lutando para tentar se classificar aí para chegar ao Mundial, para disputar o Cinturão Mundial. Então vai passar na Sport TV 3 às 10h30 da noite. O pessoal quiser acompanhar aí um bom boxe, né? O nosso medalha boa, né? de ouro aí, o Robson Conceição, que está invicto no boxe profissional, ele e o Esquiva Falcão, né? Ambos os dois, né, estão invictos aí no boxe profissional, ganhando bastante dinheiro, né? Se diga de passagem, né? O Robson Conceição na última luta ganhou $600 mil, né? Então a gente prevê aí que ele estando ali entre os 3 primeiros ali, a bolsa pode subir em alguns milhões aí. Então a gente torcer aí, pessoal quiser assistir na Sport TV 3 às 10h30 da noite, ao vivo, e vai estar passando a luta dele aí. Vamos lá então, Juliano. Temos as perguntas aqui dos ouvintes aí, do pessoal que me mandou pelo WhatsApp, me mandou pelo Facebook. Então vamos lá para a primeira pergunta. Juliano, quais locais se pode fazer a capoeira? Quais locais aqui dentro do município que a gente teria capoeira disponível aí para as pessoas, Bom, aqui né, jovens e crianças e até adultos estarem praticando capoeira? Aqui em Esteio tem diversos locais, né? Além das escolas ali que tu citou, né? Que eu dou aula, o Coração, Santos Dumont, as escolas de educação infantil, né? Tem na Casa de Cultura, né? Com o professor Cavalo. Tem na Academia Life Fitness, ali na 24 de agosto. Douglas. Isso. Tem ali no CT do professor Charada, que é na Presidente Vargas. Em cima da Radan ali, né? Das lojas Radan. Tem na Praça da Juventude, Opa. que é com o instrutor Amarelo. Amarelo, né? grande Amarelo. Ali, é gratuito as aulas ali, né? E tem na Escola La Salle, tem em diversos lugares, né? E na escola que seu filho tiver, né? Pergunte, né? Se não tem capoeira. Claro. Né? Pô, que bacana a gente saber aí que dentro do assim, município vou te dizer tem que vários lugares. das escolas de ensino fundamental, assim, particulares e de educação infantil, quase todas têm capoeira, né? E quase todas é um professor da nossa escola, né? Do Camboatá. Eu acho que das particulares ainda só o Adventista ali, né? Sim. A gente ainda não conseguiu entrar ali, mas, né, de repente... Tá tentando? Estamos tentando, claro, né? E são esses lugares aí. Eu conheci esses tempos aí o professor Polegar. Polegar também. Do grupo de vocês? Isso. Polegar, ele Pô, entrou sabe que o agora no Polegar, grupo. cara, ele já dava aula de capoeira quando eu fazia taekwondo lá na Protector com o Luciano. Isso aí quando era na Cruz Alta, cara. Eu tinha 14, 13, 14 anos. O Polegar, ele foi o pioneiro aqui na capoeira do município, né? Foi ele que começou, né? E daí depois a gente foi vindo, ele parou, né, um tempo. Sim. E agora ele retornou, né? Ele dá aula ali no CEL, ali tem capoeira também, né? No CEL. Isso, na Praça CEL, na Associação de Moradores ali, né? Isso, exatamente. Isso, quando dava boxe ali, ele... Antes ele era de outro grupo, né? Mas daí a gente sempre foi amigo, né? Então quando ele fazia a roda, a gente ia na roda dele, ele ia na nossa roda. Agora ele entrou pro nosso grupo, foi uma grande soma, assim, né? Porque é um bastante excelente né? capoeirista. Pô, ele é um excelente capoeirista, né? Joga assim muito, toca e, né, tem uma dinâmica assim também, dá uma aula muito bem, né? Pô, que legal saber que tem vários locais aqui dentro do município, né? Às vezes a gente não sabe, né? Não fica sabendo, mas, pô, pois é. Olha em quantas escolas, né? Você que tem seu filho e sua filha aí nas escolinhas aí, né? Quantas escolas aí infantis que tem a capoeira, a maioria com o Juliano, né? Pelo que eu vi ali. Então, o Juliano, baita profissional aí, olha, de olho fechado, dá pra confiar o seu filho aí com o Juliano aí para fazer capoeira. Eu acho que é um grande profissional. É importante assim, né, Billy, que o pessoal assim para as crianças menores assim às vezes não dá muita bola assim, né, mas cara, é muito bom porque propicia várias valências físicas assim, né, porque é da educação física, sabe também, né, corpo, mexe com tudo, força, motricidade, flexibilidade, né. Então equilíbrio, assim, equilíbrio, exatamente. Às vezes até assim a parte se é uma criança que é mais envergonhada assim, né, vai com o tempo, assim, vai, né, perdendo essa vergonha também, né? Porque a capoeira tu tem que jogar na roda, tu tem que entrar ali no meio, né? Tá todo mundo te olhando. Dá um pouco de vergonha, assim, né? Então, mas depois com o tempo eles vão acaba se acostumando. perdendo essa timidez, né? Como se fosse o teatro. Exatamente. E isso daí eles vão levar para a vida deles, né? Hoje, Juliano, tu que é da área, tu pode explicar melhor para nós aí, pro pessoal que está escutando. A capoeira, ela é um segmento cultural, artístico ou esportivo?
Na verdade, ela é tudo isso, né? Ela é tudo junto, né? Ela engloba tudo. Ela é um esporte, né? A gente vê mais como um esporte, né? Porque ela mexe o corpo, mexe tudo. Mas também a cultura, né? Que é a cultura brasileira, né? Ela veio dos escravos, né? Que trouxeram a cultura deles da África e fizeram a capoeira aqui no Brasil, né? Por isso que ela é brasileira. Então a gente entra como cultura e como esporte, né? Ela é patrimônio da humanidade, né? Pelo IFAM, patrimônio imaterial da humanidade. Ela é como é que se diz? Ela é a manifestação cultural que mais leva a língua portuguesa fora do Brasil, né? Porque a capoeira, quem vai dar aula na Espanha, nos Estados Unidos, tu vai dar aula, na verdade, em português, né? Tu vai dar aula na língua, mas as músicas, por exemplo, todas são cantadas em português, né? Então ela leva a língua portuguesa mais do que livros, mais do que CDs de música, de artista, né? A capoeira é o que mais leva a língua portuguesa, né? Pô, que bacana saber disso, hein, Juliano? Tem informações aí que a gente, às vezes, né? Às vezes não, tem certeza que a maioria das pessoas não sabe. Né? Claro. Né? Ah, imagina que a capoeira é só chegar ali e jogar, né? Jogar que chama, né? Só levantar a perna, Só né? levantar a perna, não. E tem toda uma questão cultural, isso, né? de cidadania Exatamente. também, que se diga, né? Trabalhando dentro disso. Isso. Bom, vamos lá para a segunda pergunta, então, aí para o Juliano. Juliano, onde tem aulas gratuitas? Até tu respondeu já na Praça da Juventude, isso, né? Na Praça da Juventude. Mas é capoeira. Aqui ele está perguntando onde tem aulas gratuitas de capoeira ou jiu-jitsu. Né? Jiu-jitsu. Hoje teria algum projeto, alguma coisa que pudesse? Ainda não tem projeto, né? A gente, até o ano passado a gente estava com o programa integrado, né? Tinha aula lá na Praça da Juventude, lá no CAIC. Esse ano o programa ainda não voltou, né? Por uma série tem uma regulamentação que tem que fazer, né? Então eu acredito que ele vai voltar, não sei se esse ano ou ano que vem, né? Acreditamos que volta, eu acho que volta sim. Sim, com certeza. E de capoeira é lá na Praça da Juventude, né? Com o instrutor amarelo. Em algumas escolas que tem mais educação, né? O Mais Educação voltou também, né? Olha aí, ó, mais tem educação. Algumas escolas. Eu esse ano ainda não estou em nenhum projeto, né? Só naquelas escolas que são particulares, né? Mas é só procurar que encontra, né? O jiu-jitsu já é mais restrito, né? Daqui a pouco, de repente, se o programa integrado voltar, daí já vai... Né? Já vai ter mais oportunidade lá na Praça jovens. da Juventude, né? Tinha uma galera bem legal, né? E a gente tá esperando. E me diz uma coisa, Juliano. Hoje, por exemplo, se chegar na academia onde tu treina ali, né? Na Life, onde tu dá aula. Eu treino na Life Fitness. Chegar um menino, um adolescente ali de 15, 16 anos, e ele chegar para ti e dizer assim: ô Juliano, eu gosto do jiu-jitsu, eu quero me tornar um atleta, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Teria a oportunidade ou a possibilidade desse jovem, esse adolescente, estar fazendo a tua aula de graça, ou não teria como pagar uma taxa, alguma coisa assim, tipo uma bolsa? Teria alguma coisa desse tipo na academia? Ali tem um menino, né, que ele agora ele fazia no programa integrado, né, até o ano passado, né? Ele já tem 18 anos e ele ganhou uma bolsa ali do Douglas, até para malhar, fazer a musculação. E está fazendo as aulas, né? O José, ele é lá do CAIC, né? Conheço o José, treinou boxe comigo lá na Praça Juventude, no CAIC, também, lá no Centro de Convivência. Ele é um guri que ele tem talento, assim, né? Pro jiu-jitsu ele gosta, né? Então, claro, ele teve alguns problemas familiares, tá? Ele ficou um tempo afastado, foi morar em Viamão. E agora ele está voltando, né? Falou exatamente isso aí que tu falou. Então ele está ali, está fazendo as aulas ali com o Denilson, né? Ele na live é o Denilson que dá aula, né? Eu dou um suporte para ele. Ele vai fazer uma musculação, a gente vai tentar dar um suporte para ele até de suplemento, né? Porque o cara, para ser atleta, também tem que ter uma boa alimentação. Sabe que não é fácil ser atleta. Pô, mas que legal que então tem essa abertura, daqui a pouco chega alguém ali e tu vê que avalia ali ele durante o treinamento. Pô, o cara tem um talento e a gente pode ajudar, a gente já fez isso com muitos alunos ali, né? Do programa, né? Isso daí, eu lembro que tinha esse intercâmbio. Né? Sempre tem uma galera assim que se destaca, né? Daí eles vão treinar na academia, muitos não seguiram tipo uma carreira profissional, né? Porque é difícil, mas foram pro exército, hoje estão trabalhando. Tem outras atividades. Estão se dedicando em outras atividades, né? Eu acho que é uma coisa que só faz crescer, né? O aluno, né? É bom para a vida dele, né? Não exatamente. Só por ser um atleta, que a gente sabe que às vezes o aluno não pode vir a não se tornar um atleta, mas quem sabe pode virar um professor, pode virar um instrutor, pode virar um auxiliar e pode estar ganhando o dinheirinho dele ali através
né, do que ele aprendeu das oficinas que deram oportunidade para ele. Claro. Mandar um abraço para Janaína Speng, Jones Beneman e Yuki Sato, que assistem aqui o programa, escutam, né? Aqui todos pelo Jornal Destaque ou pelo Facebook, acompanham o programa, tá? Um abração para todos vocês. Né? A gente está aberto aqui a sugestões, pautas, quem quiser mandar, pode mandar sugestão de pauta de convidados, de notícias, enfim, esse é um programa que a gente está aberto a todos os esportes, não só as lutas, mas enfim, todos os esportes. Estou tentando trazer aí um cara aí bem conhecido aí do Muay Thai aí, que é o Adriano Tigre, lá de Porto Alegre, que é um dos maiores nomes do Muay Thai aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? A gente está tentando aí ver se a gente consegue o contato para trazer ele para cá. Já foi feito o primeiro contato, nós vamos ver se ele aceita vir aqui. É um grande atleta, é um grande professor, treinador, e é uma grande pessoa e com certeza acho que ele vai vir aí. Bom, vamos continuar aí com as perguntas para o Juliano aí, que é o nosso convidado de hoje, Juliano Firpo, professor de Educação Física, capoeira, também conhecido como Sabugo, né? Sabugo. Porque na capoeira todo Pô, mundo cara, tem um apelido, eu ia te né? perguntar por que Sabugo? Sabugo é por causa das espinhas, né, cara? Quando eu comecei a treinar, comecei adolescente, assim, né? Tinha muita espinha, um cabelão grandão, assim, né? Então aí daí... ficou Sabugo. Daí, Visconde de Sabugosa era pra ser, né? Por causa do desenho do sítio do Pica-Pau Amarelo. Daí quando ficava muito grande, Visconde, Sabugosa, não sei o que, daí um lá falou Sabugo, vai ficar Sabugo. Eu acho legal assim que ter essa identidade dentro da capoeira, né? A gente vê o pessoal aí que nem tem o cavalo, tem o amarelo, o polegar. Exatamente. Né? Então acho que cada um tem uma identidade assim dentro da... Tu sabe por que cada um tem um apelido, cara? Não, gostaria de saber. Não, porque assim, antigamente a capoeira ela era proibida, né? Quando acabou a escravidão, né? Os negros ainda não tinham como é que se diz assim, a parcela deles na sociedade, eles ainda eram excluídos, né? E para te fazer capoeira era uma coisa proibida, eles eram tidos como uma coisa de vagabundo, marginal. Sim. Então eles não podiam se chamar pelo nome, porque senão a polícia, né, ia ter lá nos registros, lá, o Abílio, quem é o Abílio? Daí te dava o nome de um bicho, entre eles só falava aquele nome, né? Claro. É o Garça, é o papagaio para policial, para as pessoas não saberem de quem estava falando na verdade, né? Virou tipo um codinome. Daí foi se trazendo até hoje, tem essa tradição, né? Quando tu entra na capoeira ali na terceira, quarta aula, já tem que ganhar um apelido. Pô, que legal, né? O Juliano Cultura aí, tá trazendo cultura da capoeira para nós, toda a história aí, então por isso que eu digo, Juliano é um dos caras que eu conheço aí, sem contar o amarelo, o cavalo ali, né, que é um dos grandes capoeiristas aí, um cara que realmente conhece a história. Vamos lá então para a pergunta número 3. Olha aí, essa é bem pessoal para ti. Essa é legal. Quantos campeonatos, Juliano, você disputou e quantos você ganhou? Olha, são vários, assim, não tenho como contar assim, né, quantos, só se contasse as medalhinhas lá. Muitos. Já ganhei vários, já perdi vários também, né? Eu acho que assim, a gente sempre ganha alguma coisa, né? Mesmo quando tu perde, tu vai lá e tu ganha experiência, né? O Carlos Gracie tem uma citação dele que é assim, quando tu perde, tu não perde, né? Pelo menos tu aprende. Tu vai no campeonato, ou tu ganha ou tu aprende, né? Então, é que na realidade a gente costuma dizer isso na área da luta, né? Que às vezes a gente aprende mais com a derrota do que com a própria vitória. Né? Com certeza. Né? E um exemplo que eu tenho disso dentro do boxe é o Diego Andrade, o DiCaprio. Né? O DiCaprio ele era um atleta desacreditado, porque ele teve as 10 primeiras lutas dele, ele perdeu todas as 10. Ele não teve nenhuma vitória. E na 11ª luta dele que ele ganhou, e essa luta que ele ganhou classificou ele para ir para o Brasileiro, que foi no Sergipe, em Aracaju, o ano retrasado. Ele foi para lá desacreditado, inclusive pelos próprios colegas, né? E eu sempre acreditei no potencial dele. Eu acho que o Diego ele sempre teve um problema tanto mais psicológico do que qualquer coisa, porque ele tem muita qualidade. A luta é muito psicológica. É um grande atleta. E na primeira luta dele, ele nocauteou o cara. Se não me engano, foi do Pará. Ele nocauteou o cara. E se classificou, e daí foi perder lá para a Bahia, né? E conseguiu o 3º lugar, que é a medalha de bronze, 3º lugar no Brasil. A Bahia é um expoente no boxe, é a Bahia, né, cara? E conseguiu ganhar Bolsa Atleta. Hoje ele recebe o Bolsa Atleta, que é um projeto, é uma bolsa do governo federal de R$ 925 por mês, que ele ganha essa bolsa, vai ganhar durante 12 meses, para que ele possa continuar treinando.
Então tu vê, às vezes um cara desacreditado vai lá e ganha quando tem que ganhar. Sim. Né? Então a bolsa serviu Exatamente. para ele, para dar um up na vida dele, e depois quando ele voltou, ele começou a ganhar. Aí parece que ele tirou aquela coisa de cima dele ali, de derrota, e começou a ganhar. Campeonatos são vários, assim, a gente em cada faixa a gente luta, assim, né? Esse ano eu lutei, a Copa Prime foi em Gramado, foi a última edição, foi 11 de junho, né? Desse domingo eu não tive a oportunidade de lutar, fui vice-campeão, né? O ano passado eu lutei lá em Bento, lá fui campeão, né? São os últimos torneios, lutei em Canoas também o ano retrasado. Sim. Então agora dia 20 de agosto eu vou lutar também, vai ser na PUC, vai ser a Copa Prime. Olha aí, ó, já está divulgando a próxima luta aí, o próximo evento aí do Juliano. Tem na capoeira, a gente teve um campeonato de capoeira também, que é uma coisa nova, né, que está se criando assim, né, na capoeira. Bacana. Foi uma inovação, assim, até do mestre Tucano, né? Fiquei em terceiro lugar, o campeonato foi dia 1º de julho, foi aqui na Casa de Cultura, em Esteio, né? Eu vi alguma coisa no Facebook. Na verdade foi um campeonato interno, né? Sim, foi só do nosso grupo, né? Então daí teve a modalidade da Benguela e do São Bento Grande, que são dois estilos de jogos, né? O São Bento Grande é um jogo mais rápido, mais de pernada, e a Benguela é um jogo mais lento, que tem mais da malandragem. Eu fiquei em terceiro lugar na Benguela, né? E daí é isso daí, tem várias. E uma coisa, Juliano, quantos campeonatos um atleta de jiu-jitsu ele faz geralmente por ano? Quantos campeonatos mais ou menos por cima ele pode participar? Cara, quantos ele tem campeonato todo mês, assim. Se o cara quiser ter dinheiro, né? O nosso problema é o financeiro. É o custo, né? Muito caro. Vou ser bem sério, se eu pudesse eu lutaria todos. Só que assim, ó, pra te entrar num campeonato é R$120 a inscrição, né? É caro, né? Fora a tua gasolina, que tu vai comer lá, né? Alguma coisa assim. Então, tu faz o exame médico. Isso, exame médico. Tem que pagar também o exame médico? Tem. E o exame médico como é que funciona? Ele tem que ser feito toda a luta ou tu faz um pro ano inteiro? Não, por exemplo, eu fiz um pra minha carteirinha, né, da confederação, e esse vale pro ano inteiro, né? Para todas as competições. Pô, bacana, né? A gente já no boxe a gente tem que fazer mensalmente, né? Mas mesmo assim sai barato, né? Porque hoje um atleta de boxe, ele faz o exame médico que custa R$50 e ele tem validade de 6 meses. Então ele sai menos que R$10 por mês. Então mesmo assim está valendo a pena. Vamos lá, Juliano, vamos seguir aí porque o programa segue. Aqui, ó, quarta pergunta. Como funciona a graduação no jiu-jitsu e na capoeira? No jiu-jitsu tu falou alguma coisa ali entre faixas. No jiu-jitsu são as faixas, né? No jiu-jitsu são... a gente falou ali da preta em diante, né? Então antes da preta, assim, é a branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta, né? São 5 faixas, assim, até tu chegar na preta, né? Em torno de quanto tempo demora para chegar na preta? Quantos anos? No mínimo 7 anos, né? No mínimo, assim, se o cara for dedicado, né? Mas, assim, o tempo médio é 10 anos. Vai depender de cada um, né? Depende de cada um. Eu, por exemplo, eu treino desde 2009, já vai fazer quase 10 anos, né? 7 anos, mais ou menos. Bastante tempo. Então, daí eu fiquei 2 anos na branca, 2 anos e meio na azul, 3 anos na roxa. Isso daí é de acordo com o tempo, de acordo também, assim, ó, às vezes o teu professor também te segura um pouco em cada faixa, né? Até para te ter um pouco mais de experiência, disputar mais campeonatos também, que é importante, né? E na capoeira, a capoeira é um pouco diferente, que assim, ó, cada grupo, né, capoeira, o jiu-jitsu, as faixas são universais, né? Tu é a faixa azul, é a mesma coisa aqui ou lá na China. Na capoeira, cada grupo tem uma graduação, né? É diferente, é diferente daí. Do nosso grupo Camboatá, é por cordas, né? Que daí a capoeira é a corda, né? Na cintura, é a corda crua, que é a primeira, né? Quando o aluno é iniciante. Daí depois é crua azul claro, que é quando o aluno é batizado, que a gente fala, ele vai ser batizado, ele pega a primeira graduação. Batizado é a graduação. Isso. Crua azul claro, amarelo, amarelo, amarelo azul escuro, azul e verde escuro, verde escuro, verde roxa, sempre tem uma meia e uma inteira, né? Vai misturando as cores. Daí a roxa, que é a minha, né? Que é instrutor, roxo e marrom,